Boa noite a todos e todas. E antes de cumprimentar a mesa, dizer alguns recados aqui rápidos. Primeiro que nós estamos com um material que são os relatórios da Comissão da Verdade de Macaé, que a gente trouxe alguns desses relatórios e ao final, eu não sei a quantidade, viu, Paulo? A gente tem que organizar como é que distribui para quem tiver interesse. E começar já na saudação à mesa, né? Primeiro agradecer muito o Daniel pela consciência do momento histórico que estamos vivendo e o papel importante e estratégico da universidade, ao Jackson da UFERJ, o Daniel, diretor da UF Macaé, né, para simplificar, o Jackson da UFERJ, Associação de Docentes da UFRJ, a associação que a Carol é representada, né, Carol? O Alexandre Azevedo, meu amigo, professor do NUPEM. A mesa, eu acho que vale justificar algumas coisas aqui, né? Primeiro, a intenção de construir um momento de debate em Macaé para avaliar essa conjuntura e para entender de que forma estão acontecendo os passos do golpe em processo. E estamos num momento de passos muito largos desse golpe que está colocado, né? Então, o Gerson Dudos, meu professor na Faculdade de Jornalismo, que é a minha profissão, o Gerson, meu amigo, e além de tudo, a gente dialoga aqui em Macaé sobre cultura, sobre política, sobre cidade, sobre fé, sobre liberdade, e nos ajudaria, como ajudou, a fazer uma avaliação, uma leitura de como a mídia tem papel fundamental na disputa política, na disputa do poder. O Zé Maria, que assim como meu pai, é petroleiro, né? Papai está aqui. Eu sou filho da Bacia de Campos, viu, Zé Maria? Papai é de Campos e mamãe vieram para Macaé por conta do início da Petrobras. E eu e meus irmãos nascemos aqui. E, inclusive, meu nome é uma homenagem às belezas de Macaé, né? Ao céu e ao mar de Macaé. É por isso Marcel. É a inspiração do poeta Zé Manuel. Então, o Zé Maria representa esses trabalhadores da Petrobras, que, com todo o ataque que a mídia, as redes e a política e os grupos internacionais articularam contra os nossos bens, os nossos patrimônios do fundo do mar, causaram contra esses trabalhadores. Eles articularam muitos ataques contra esses trabalhadores, muitos ataques a essa empresa e toda a cadeia de produção, de geração de emprego, de renda e de desenvolvimento que nós na região sabemos bem, né, Armando, a importância disso. E o crime que é atacar esses trabalhadores. Então, o Zé Maria estar conosco aqui nos ajuda a dar mais elementos e fundamentos para o contexto que a justiça assumiu e que aí a Carol vai poder nos ajudar a entender como que tudo isso tem desenrolado. Então, para não deixar para o final, tem alguns livros aqui sobre Macaé, queria deixar para vocês, para o Zé, principalmente, para a Carol, para o Daniel, acho que já tem, o Gerson deve ter também, Macaé, esse relato dos personagens na história de Macaé, Zé Maria, os relatórios da verdade, da Comissão da Verdade, sorteia no final. Isso, a lista de presença pode nos ajudar a sortear, viu, Paulo? Macaé, Imagens do Século, esse eu queria deixar para a Carol, porque tem poucas edições. Ele é um registro de imagens de vários fotógrafos importantes na história de Macaé que registraram os 200 anos, mas principalmente os 100 últimos anos, os 200 anos que se completaram em 2013. Então tem imagens que você conhece, que passou um pouco a adolescência aqui, mas tem imagens mais recentes também. Então, esse Macaé Imagens do Século, que é esse maior, pode levar que é seu. Bem, eu acho legal registrar, e importante demais para esse momento da conjuntura, que é um momento em que a gente precisa se ver, é um momento que a gente precisa se encontrar, é um momento que a gente precisa se compartilhar solidariedade, né?
é tanto ataque, é tanta pancada, é tanta criminalização, é tanto retrocesso, que quando a gente vê as pessoas aqui juntas, é porque a gente pode construir espaços de resistência juntos. Então, quando eu vejo Armando Barreto, que atuou na década de 90 e 2000 na comunicação aqui, foi perseguido, e nós vamos resgatar, temos compromisso de resgatar o Macaé Jornal. O Guilherme Sardenberg, amigo, ambientalista, guerreiro. Bom, tem alguns aqui, né? Queria registrar a importância e agradecer a Tilano Rocha, Humberto Assunção, que foram vereadores num momento que eu acho que nós tínhamos expectativas melhores do que as de hoje. O Atilano chegou a ser vereador do PT aqui, talvez o primeiro vereador do PT aqui em Macaé, em que vocês olhavam para frente, né? Estavam saindo de momentos de retrocesso e defendiam as liberdades, defendiam a democracia, defendiam o futuro, defendiam que o Brasil superasse as pobrezas extremas que sempre foram nossas marcas, as desigualdades, para chegar em um momento em que nós não estivéssemos mais no mapa da fome. Aquele momento era um momento muito simbólico e importante vocês estarem aqui hoje, porque nós vamos precisar conversar muito. Eu tenho falado muito com vocês, né, Humberto? Nós vamos precisar conversar muito, nós vamos precisar estar junto para construir resistência e para construir lutas e para construir futuro de novo. Porque a turma toda está sendo levada pelas fake news, pela pós-verdade, a defender o passado, a defender o retrocesso, inclusive a lutar pelos retrocessos. Nós não podemos permitir isso sem nos unir, sem encontrar os pontos que nos fazem somar juntos forças, corações, consciências, almas e fôlego. Né? Júlio Boldrini está aqui, sabe bem disso, queria agradecer. Meus companheiros de mandato, porque esse momento aqui, ele é diferente do que a gente sempre faz, porque seria um momento de reflexão pro mandato, de planejamento do mandato. A gente sempre convida algumas pessoas. Então, já tivemos o Sted, o Eduardo Suplicy e tantos, né? Agora a Carol, mas a gente achou injusto não ampliar. A gente achou injusto não ter a participação dos docentes, não ter a participação dos universitários, não ter a participação da Faculdade de Comunicação presente aqui em Macaé. Os jornalistas da Câmara, de mandatos e efetivos da Câmara, bom vocês estarem aqui, porque vocês sabem como a gente tem sofrido para enfrentar a lógica recuada da política na região. Então, o golpe que nós vivemos, nós muitas das vezes somos levados a assistir apenas pela televisão ou pelas redes. E esses encontros precisam ser cada vez mais provocados. Cada vez mais provocados. E nós precisamos estar cada vez mais presentes para que casos como o da Marielle não aconteçam sem a repercussão que teve. Porque no interior é muito mais duro, viu, Carol? Nós estamos vivendo uma ocupação do MST num latifúndio aqui do lado, em Rio das Ostras, de uma família rica, poderosa, daqui da cidade, que tem influência na justiça, na mídia, na política, e que qualquer um de nós, a ser solidário com a ocupação dos trabalhadores rurais sem terra, dos pobres que têm direito a ocupar terra que está sendo especulada e que não produz nada, nós podemos sofrer alguma coisa e que nós precisamos nos proteger. Todos nós precisamos nos proteger, nós que sabemos de que lado estamos nesse momento da história. E hoje nos dá a oportunidade de reafirmar, Gerson, o que a gente sempre discutiu, e os nossos colegas jornalistas aqui sempre sabem bem disso, né, Fernando? A mídia e a justiça têm uma coisa muito parecida. Muito parecida. Primeiro é dizer que são isentos. A mídia é isenta, a imprensa, o jornal, a rádio é isenta. E a justiça também. O conto da isenção não cabe mais. O conto da isenção não dá para a gente cair mais. Não dá. E trazendo para a nossa realidade do terra a terra, quando a gente vê as duas rádios criminalizando a política
Os jornais tentando criminalizar a política. Eles partem da criminalização por quem atua defendendo as mudanças de estruturas. Partem acusando as lideranças e os partidos, as estruturas que ajudam a organizar as lutas e os movimentos sociais. Como estão vivendo os servidores públicos do município e as suas organizações tão atacados? O Marcelo Puertas está aqui, o Bira. Estão vendo como estão sendo atacados por um simples motivo: são servidores públicos, representam o Estado, o poder público, que deve garantir os direitos básicos. E isso não pode. Então tem que achatar salário, tem que retirar direitos, tem que dizer que são vagabundos, que não trabalham, tem que aumentar carga horária e não garantir nenhum tipo de retorno por isso. Então, isso nos leva à generalização, né? Todo mundo é igual, ninguém presta, todo mundo é ladrão, tem que ser preso, tem que levar tiro, está defendendo bandido, é isso, é aquilo. A gente está ouvindo a sociedade dizer isso. E nós estamos demorando para reagir de maneira ampla, concreta, verdadeira. No interior é mais cruel, né? No interior é um bocado mais cruel do que na capital. Na capital tem redes de proteção. Na capital tem pessoas chegando junto, tem associações. Um rádio daqui, o dono e o locutor do programa, que fala de política, mas diz que não é político, é vice-presidente do PMDB. A outra rádio, que também diz que não se mete com política, o dono é do PSDB. E um dos locutores assume amanhã uma cadeira de suplente lá na Câmara e a gente vai ter bons debates. Os jornais, um se consolidou nos governos do PSDB, não é isso, Armando? É isso, Humberto? O outro jornal se consolidou quando o ex-prefeito do PMDB foi para o PSDB. Ou melhor, do PSDB foi para o PMDB. Então, um é do PSDB, outro é do PMDB. Então, não me venham com essas churumelas, como diz o outro. Não há essa história de isenção, muito menos aqui no interior. Esse debate dá para ajudar a trazer luz. Esse debate dá para ajudar a ter conteúdo para ir para as ruas denunciando os ataques todos que estão acontecendo contra cada um de nós. Contra cada um de nós. Eu às vezes sou alvo dos ataques dessa turma, né? Essa semana fui da rádio, que fez uma enquete, porque eu fui visitar a ocupação do Sem Terra. No ano passado, fui alvo de ataques das rádios, esqueci da terceira, que é da Igreja Universal, por conta de discutir o plano diretor, que quando nós estávamos debatendo educação, eles queriam discutir sexualidade. O plano de educação, quando a gente tinha que discutir educação e discutir o porquê que eles estão inaugurando escolas, mas não estão chamando professor de concurso público, tem professores da rede, tem escolas que estão remanejando professores, e o que tinha turmas de 20 está tendo 40 alunos. E nada além. E aí não pagam os abonos, não pagam os triênios, não pagam os enquadramentos. Quando a gente foi discutir educação, eles discutiram gênero. Eles discutiram preconceitos. Eles discutiram discriminação. Então, Dom Pedro Casaldáliga diz que há a política de uns e a política de outros. Porém, ele também diz que tudo é política, mesmo que a política não seja tudo. E aí o preço da gasolina, o preço do gás, o preço da passagem, que está sob ataque. A gasolina está mais cara, mas o preço da passagem está para sair de R$1 para ser R$3,30. Ontem foi dito em audiência pública que pelo menos para 15% da população de Macaé. Pelo menos para 15%. Para os que moram em Rio das Ostras, Conceição, Carapebus, vão pagar a passagem cheia, sem subsídio. Então, o que eu quero dizer para concluir com isso tudo? Que os retrocessos fazem parte do projeto de golpe, que é um projeto que enfrenta um processo histórico
de recolocar o povo no centro do projeto político. Um processo histórico em que nós vencemos muito da miséria, saímos do mapa da fome, garantia a refeição para as pessoas. Nós, os brasileiros, empregos, essa região é o epicentro da crise do estado do Rio de Janeiro. O epicentro da crise do estado do Rio de Janeiro. São 15% do nosso povo desempregado nos últimos 3 anos. 32 mil postos de trabalho fechados. Não tem solução para o estado do Rio de Janeiro que não passe por aqui, Zé Maria. Não tem. Por isso esse ano é estratégico também. Para que a gente esteja à disposição da sociedade para discutir sociedade, para discutir alternativa, para discutir desenvolvimento, mas principalmente para dizer que não podemos permitir retrocessos, nem nos empregos, nem nos direitos, nem das nossas riquezas e patrimônios, nem na UF-UFRJ, que foi uma conquista dos últimos 10, 12, 13 anos. Tão criminalizados 13 anos, a interiorização da universidade pública é concreta. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Não retroceder na passagem popular, não retroceder nas refeições regulares, não retroceder no direito à moradia, à terra e à dignidade, e não retroceder no direito às liberdades. E esses retrocessos eles estão hoje concretamente representados com o encarceramento do ex-presidente Lula. Ele preso, esses direitos todos estão presos juntos, porque não é a pessoa do Lula, é esse conjunto de conquistas que foi criminalizado e que as pessoas estão acreditando nisso. Então, não topem, porque essa história é contra cada um que está aqui e cada um que está lá fora ainda acreditando neles. Então, sigamos juntos, organizados, presentes e sempre nos encontrando para nos dar força e nos prestar solidariedades a todos, que o golpe é contra cada um de nós. Obrigado, Carol, por estar aqui.